Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade de nós meditarmos aqui em uma porção da Palavra de Deus. Pequeno tempo, pequena porção, mas suficiente para nos fazer entender grandes caminhos, lugares onde nós precisamos trilhar espiritualmente para acessarmos os benefícios deixados por Deus para as nossas vidas. Efésios, capítulo 1, diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, preciso chegar a esse lugar. E o que nós encontramos são muitas dificuldades, muitos entraves para acessar essas bênçãos. Não que Deus as tenha colocado, mas que os homens colocaram, as interpretações colocaram, sentimentos muitas vezes enganosos nos próprios corações dos beneficiários impede de nós chegarmos nisso. Então a nossa escritura aqui seria Hebreus, capítulo 13, verso 8, que quem sabe para nós, uma das escrituras mais comum, porque nós a falamos, a usamos, a lemos constantemente, mas ela precisa ser compreendida inteiramente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, quando ele foi citado aqui pelo apóstolo Paulo, Jesus Cristo havia vivido um tempo anterior ao apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que foi Jesus, Paulo estava dizendo, ele é hoje. E ele será completamente Jesus por todo sempre. Hoje nós dizemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Bíblia, Paulo, englobamos o tempo de eras da igreja contados na história. Quando nós dizemos, hoje nós trazemos tudo aquilo que já foi usufruído, feito, desfrutado pelo cristianismo e pelos cristãos, nós trazemos para hoje. Ele é hoje, ele tem que ser hoje. E ele continuará sendo eternamente. Se houver gerações depois de nós, estamos crendo que pelos acontecimentos não haverá essas gerações, mas, se houver, eles terão que crer que Jesus Cristo, aí poderão citar nosso dia como sendo de ontem, para o dia deles hoje, e darão seguimento eternamente. Eu quero pegar a mensagem Mostra-nos o Pai e trazer aqui o profeta William Branham falando conosco de algo que eu creio ser para nós uma chave. Ele disse assim, eu quero continuar gravando. Ele está falando das mensagens que ele sempre pregou e eram gravadas, se tornaram fitas, hoje chegaram a ser literaturas. Eu vou continuar gravando. Eu digo isso sobre a palavra de Deus como uma semente. Guarda isso aqui. A palavra de Deus como uma semente. Por isso você pega tudo que Jesus fez e traz para os nossos dias. Por quê? Porque essa semente germinou, brotou, frutificou e passou nas próximas sementes. Semente é uma das expressões de eternidade mais evidente. Tudo que esteve lá no Éden, alguma semente, está hoje entre nós. É lógico que nós temos aí mutações, alterações genéticas, nós temos hibridização, mas tudo que é original hoje
É exatamente a mesma coisa que foi lá no princípio. Então disse, se vocês podem tomar a atitude mental correta para com qualquer promessa de Deus, Ele a fará cumprir. Se você puder ficar em posição de crer que a promessa é para você. Jesus é o mesmo? É. Isso significa, então, que tudo que foi feito lá tem que ser feito aqui. Pode ser feito. Está à disposição. À sua disposição. Mas se você deixar algum rique tomar a palavra, tornar a palavra ineficaz, com mais educação do que conhecimento e bom senso suficiente para saber como controlá-la, pode colocar em alguma era passada ou alguma era por vir, e ela será sem nenhum efeito para vocês. A palavra, olha que escritura, Jesus Cristo é o mesmo. Quando alguém coloca uma promessa de Deus lá para trás ou lá para frente, ela não te ajuda em nada hoje. Não tem como ela ter eficiência, eficácia, produtividade hoje. Eu preciso de Deus para hoje. Por que eu preciso de Deus para amanhã? É claro que eu devo entender que existem escrituras que elas são especificamente para um tempo futuro. E nós estamos crendo nela futuro, mas nos preparando para o futuro hoje, presente. O arrebatamento, por exemplo, ele não aconteceu e ele nem está agora. Porque arrebatamento que eu digo como saindo, a saída do povo. Não, eu estou aqui falando e eu creio estar inserido no povo que vai sair, mas para eu estar nele no futuro, eu tenho que estar no presente, me conectando e preparando. O que prepara? Uma mensagem, tal como Tessalonicenses 4. Senhor, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O Senhor vai trazer uma mensagem, vai pregar para um povo, vai reunir esse povo, vai converter esse povo, vai transformar esse povo, e então tirar esse povo daqui. Isso sim. Agora, isso aí não é para o nosso tempo, não. Já pensou se o apóstolo Paulo não cresce no arrebatamento para o tempo dele? Ele não se prepararia. Por quê? Porque arrebatamento não é apenas para gente que está viva. Aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão. Então, a mesma palavra que vai me tirar daqui no rapto da igreja é a mesma palavra que eu posso, ou que poderia, morrer com ela, dormir com ela no Senhor, ela vai me ressuscitar. Então, não deixe alguém, quando ele usa rique aqui, ele está dizendo algum moderninho, algum homenzinho estudado vir dizer para você que isso é no passado ou que está por vir. Ela será de nenhum efeito para vocês. Como Jesus disse, vocês com suas tradições tornam os mandamentos de Deus sem nenhum efeito. Quando vocês tentam colocar Deus como um Deus histórico ou como um Deus pré-histórico. Não, ele é vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é tanto Deus agora como sempre foi. E se você pode tomar essa atitude de que a promessa é para você, atitude mental, mentaliza isso, é meu. Isso que ele está falando não foi para a era do meu pai, dos meus avós, isso é para mim. Não será para a era dos meus bisnetos, isso é para mim. Essa é a atitude mental correta. Ele disse, se você pode tomar essa atitude, Jesus disse em São Marcos, capítulo 11, verso 22, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será
feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Que mais promessa poderia ser feita além dessa? Você tem que crer, porque ela é uma semente. Se vocês me pedirem um carvalho e eu lhe der uma semente, potencialmente vocês terão um carvalho. Aí entra a nossa atitude outra vez em relação àquilo que temos. É o carvalho em forma de semente. E quando você quiser Deus em sua vida, basta aceitá-lo como seu Salvador. Potencialmente, você é um filho de Deus na estatura plena. O que nós queremos chegar? Nós queremos chegar à imagem plena de Jesus Cristo manifestado nas nossas vidas. O que eu preciso? Eu preciso crer. Eu vou chegar a isso. E como eu vou chegar a isso? Eu vou passar pelo processo. Eu quero um carvalho. Toma, aqui está uma semente. Eu vou ficar a vida toda com aquela semente na minha mão dizendo que eu tenho um carvalho? Potencialmente eu tenho. Mas qual é o processo? Eu preciso plantar aquela semente, esperar o tempo dela germinar e logo vai surgir. Vai surgir uma grande árvore que eu já posso ter ali um móvel daquela árvore? Claro que não. Mas vai surgir uma pequena planta e eu sei que aquilo é o que eu quero. Que árvore é essa? Carvalho. Vamos passar para outra daqui a pouco. Então ele disse, potencialmente você é um filho de Deus na estatura plena. Você vai crescer na estatura de Deus. Assim como a semente cresce até se tornar um carvalho. Não vá você ficar se menosprezando. Você precisa crer nisso. É lógico que nós temos uma grande frase. Não sou o que eu quero ser. Nem tampouco o que eu devo ser. Mas uma coisa sei. Eu não sou o que eu era antes. Tá bom. Só porque eu não sou o que eu era antes, tá bom, eu vou parar aqui? Não. Eu vou chegar no que eu devo ser. E eu quero ser o que devo ser. Agora, vocês que cultivam laranjas, primeiro é uma semente. A semente apodrece. A semente, o grão de trigo deve cair no chão. Como disse Jesus sobre si mesmo, ele tem que apodrecer. E a única coisa que vocês podem fazer, a única maneira é aceitar esse germe de vida da palavra de Deus, a vida do próprio Deus, e depois fazer apodrecer as suas próprias ideias. Deixe Deus fazer isso. Não é da minha conta entender ou tentar entender. Eu não consigo entender. Eu apenas creio. Ele nunca me pediu para entender. Ele disse, você sentiu? Ele nunca disse. Você entendeu? Ele também não disse. Ele disse, você creu. É assim que é. Não tente ir a algum seminário ou obter algum desses fluidos de embalsamamento doutrinários de algum credo social e colocar em você. A única coisa que você necessita é do batismo do Espírito Santo, o poder encarnado de Deus habitando em você. Aqui entra uma coisa. Não precisa entender nada de Deus, não, só tenho que crer. O crer é compreender. Agora, o Espírito Santo é que te faz compreender. O Espírito Santo nas nossas vidas é que faz a palavra aberta para nós. Eu consigo ver isso. Eu consigo compreender os passos de Deus. Assim como um agricultor, ele não precisa estudar biologia. Vamos fazer a diferença aqui. Ele não precisa estudar a biologia para saber que dentro daquela
daquela semente tem tal e tal molécula, nada disso. Mas ele entende que, se eu não plantar e não aguardar pelo tempo, e não permitir o processo, vai ter um processo de apodrecimento. Eu não posso ir lá amanhã, arrancar ela outra vez e ver se teve alguma mudança. Eu tenho que deixar lá. Isso é uma compreensão. Eu preciso plantar em tal época do ano. E em tal época do ano eu preciso aguardar uma certa lua, que é uma estação, que é um estado em que o clima está, e aquela semente que eu plantei ela vai ter uma germinação muito mais eficaz do que se eu plantar de qualquer modo. Esse é um conhecimento que eu preciso ter. A palavra de Deus é dessa maneira. Eu não tenho que fazer um seminário de teologia, divindade, estudar Deus, pegar uma data para trás, uma data... Não, eu preciso crer em Deus, mas eu tenho que entender certos pontos da palavra de Deus, e é por isso que nós temos aqui chaves do Evangelho, nos ajuda a compreender a palavra. Então veja, não tente colocar esses fluidos de embalsamamento, aquilo que se fazia para fazer as múmias, né? A única coisa que você necessita é do batismo do Espírito Santo, o poder encarnado de Deus habitando em você. O poder encarnado de Deus habitando em você, que aceita esta palavra e a faz viver como ela é realmente. E por todo o mundo e diante de todos os tipos de pessoas, eu sei que isso é verdade. Ele é Deus. Agora voltamos aqui à semente. Agora essa pequena laranjeira, quando você plantá-la, talvez, quando você a obtiver, será uma coisinha assim, um ramo desse tamanhozinho. Agora você o planta. Agora, isso é tudo que você tem que fazer. Você não tem que ir e dizer, eu tenho que ir conseguir algumas laranjas em algum lugar para despejar nessas plantinhas. As laranjas já estão nela. Quando você tem uma semente de laranja e vai plantar aquilo dentro daquela semente, já estão todas as laranjas que ela irá produzir a vida toda. E todas as sementes que formarão novas laranjeiras. Vê que eu disse que a semente é uma expressão de eternidade? As das mais fáceis, a mais acessível para nós, me dê alguma expressão de eternidade. Semente. Por quê? Porque tudo está dentro dela. Agora, vamos pensar nesse Deus que criou, e lá no Gênesis ele disse que cada árvore produza segundo a sua semente, e que essa vida, essa espécie esteja nela e passe de uma semente para outra, de uma semente para outra. Assim sendo, com a palavra de Deus, a mesma espécie, a mesma lei está no povo de Deus. Jesus Cristo é o mesmo. Mas eu não estou vendo Jesus aqui hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está assistindo a palavra de Deus? Você está assistindo chaves do Evangelho? Sim, Jesus Cristo. O senhor quer me dizer que o senhor é Jesus? Eu quero dizer que cada pregador, cada expositor, cada manifestador da palavra de Deus é Jesus hoje. E tudo que estava em Jesus está aqui agora. Não posso entender assim, não posso ver. Creia. Aí sim, você deve crer. E amanhã você pode estar no meu lugar falando da palavra e você será Jesus para alguém. O senhor ora por mim? Você quer uma coisa de quem? Minha ou de Deus? De Deus. Por que você está pedindo a mim para orar? Porque eu creio que a semente palavra passou de corpo para outro corpo, para outro corpo, para outro corpo, para outro corpo. Assim como todas as laranjas que produzem em uma laranjeira estavam na semente que foi plantada, assim também todo o potencial da palavra de Deus está no povo que tem a palavra hoje. E o povo que tem a palavra hoje tem todos os frutos dela
à disposição daqueles que quiserem crer, daqueles que quiserem receber. Eu posso, então, ser curado como foi curada a mulher do fluxo de sangue? Pode, eu tenho um testemunho aqui no meu WhatsApp dessa semana que eu recebi. Alguém que foi curada de uma dengue com hemorragia, não digo dengue hemorrágica, mas uma dengue com hemorragia, mulher no seu tempo, que não iria se estancar. Uma oração estancou aquilo. Eu posso ser curado como o leproso foi? Sim. Nós temos testemunhos de pessoas que receberam cura de, não era uma lepra, por assim dizer, mas era uma doença na pele que estava consumindo aquela pele. Todas as enfermidades já foram curadas. Estavam na semente em Isaías 53 e hoje você planta e recebe a sua cura. Eu posso receber tudo. Se disserdes a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidares, tê-lo-ei. Eu espero ter te ajudado a crer nisso. Eu vou deixar por último esse parágrafo 103. Mensagem Mostra-nos o Pai. A única coisa que a pequena árvore tem de fazer, você tem que mantê-la regada com abundância de água. E então a única coisa que a árvore tem que fazer é sugar a água. Sugá-la e sugá-la até que isso mostre seu valor. E ao sugar a água, ela empurra para fora os galhos e suga mais água, e isso empurra para fora as folhas, sugando mais água, isso empurra para fora as flores, sugando mais água, ela empurra para fora as laranjas. Basta sugar a água e empurrar. Sugar a água e empurrar. Ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você suga essa palavra, você empurra para fora os frutos que a palavra recebeu lá no princípio, quando ela saiu, o verbo da boca de Deus. Nós a recebemos aqui exatamente como se ela tivesse saído lá no Éden, no princípio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus os abençoe, em nome de Jesus.